Olá pessoal do Café com Segurança. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que a primeira lei de Newton tem a ver com a segurança do trabalho. Então solta a vinheta. Pessoal, a primeira lei de Newton, ela vai falar a respeito da inércia, né? Que um corpo que ele está inerte, ele precisa de uma força externa para fazer com que ele se movimente. E o que isso tem a ver com a segurança do trabalho? Eu acho que tudo a ver. Então eu estava escutando um vídeo um tempo atrás falando a respeito, né, das leis de Newton. E Newton, como, né, possivelmente a grande maioria saiba, ele era um físico e matemático. E ele criou 3 leis, né, as famosas leis de Newton. E a primeira lei de Newton ele fala exatamente sobre isso. Que se eu tenho um corpo parado, né, para que esse corpo sofra movimento, eu preciso de uma força externa. Então esse copo estava parado e aí eu movimentei ele através da minha mão. Então a minha mão é a força externa e o copo é o objeto que estava inerte. E pessoal, e o que isso tem a ver com a segurança do trabalho? O que essa primeira lei de Newton tem a ver com a segurança do trabalho? Tem tudo a ver, pessoal. Por quê? No nosso dia a dia, a gente acaba incorrendo em vários incidentes, ou a gente visualiza possíveis acidentes, e pelo fato daquilo nunca ter ocorrido de fato, aquele acidente, a gente acaba ficando inerte em relação àquele fato ou aquele acidente que estava para acontecer. E aí quando acontece, a gente fala assim, poxa vida, não... Quantas vezes eu já vi esse rapaz fazendo isso daí e nunca falei nada para ele? Quantas vezes eu fiquei inerte quando eu vi aquele colega fazendo esse ato inseguro? Quantas vezes eu fiquei inerte quando eu vi aquele local que trazia um risco e eu nunca falei nada para aquele colega de trabalho, ou eu falei e não tomei nenhuma ação mais efetiva com relação a isso, chamar de repente a CIPA ou o gestor para falar que ele estava tendo um comportamento inseguro? E aí, pessoal, a gente acaba ficando inerte com relação a esse tipo de atitude, porque ele fica comum no nosso dia a dia. E aí, com isso, o que acontece? Quando o acidente ocorre, né, seja ele leve ou grave, a gente fala, poxa vida, não, quantas vezes a gente viu ele fazendo isso daí, nunca deu nada e agora deu, né? Ah, o rapaz sempre subiu na escada desse jeito, sempre trabalhou desse jeito e nunca aconteceu nada. Isso acaba sendo tão comum que a gente fala assim, poxa, nunca vai acontecer com ele, né? Ele é um cara experiente no que faz, né? E principalmente os experientes, né? Os experientes têm essa daí, né? O cara que não sabe nadar, ele nunca vai ir nas profundezas do mar. Agora o cara que é o bombeirão, né? É o cara que sabe nadar, é aquele que vai lá, ó, dá aquelas braçadas lá no fundo do mar. Não, eu sei nadar. E quem se afoga? É o que não sabe nadar ou é aquele cara que sabe nadar? Geralmente é o que sabe nadar. Por quê? Porque o mar, pessoal, ele não escolhe se a pessoa sabe ou não nadar. Chega uma hora que a corrente leva e aí não adianta você saber nadar ou não. Então, no nosso dia a dia, pessoal, se você se deparou com esse tipo de atitude, tome uma ação. Não deixe que a inércia tome conta do seu dia a dia. Com relação à segurança do trabalho. A segurança do trabalho tem que ser levada a sério, pessoal. Ah, eu vi ali que o local está sem, sei lá, sem extintor. Foi utilizado o extintor. A gente pode dar o exemplo da Boate Kiss, né? Que o extintor tinha sido utilizado no dia anterior para uma festa de aniversário, por uma brincadeira lá. E aí, no outro dia teve a festa, né? Ou na outra semana, não me recordo, né? E teve um baile, né, a festa lá, a famigerada festa. E aí o que aconteceu? Não tinha extintor carregado para apagar o princípio de incêndio. E você vê como os nossos comportamentos inertes do dia a dia pode ocasionar um acidente grave. O nosso comportamento inerte do dia a dia pode ocasionar um acidente leve também. Então, pessoal, a gente não pode fazer com que essa inércia ou essa falta de atitude
com relação à segurança do trabalho tome o nosso dia a dia. Então a gente precisa de fato se conscientizar e levar a sério os pequenos problemas, porque os pequenos problemas atingidos ou eliminados na fonte, eles podem ser o eliminador daquele acidente mais grave. Perfeito, pessoal? Acho que era esse o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Eu acho que foi um insight que eu tive aí vendo aquele vídeo das leis de Newton, e acredito que tenha feito uma boa aplicação aí com relação a isso. Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço para vocês, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, siga a gente aí nas redes sociais, a gente sempre deixa no card aí na descrição, e se inscreva no nosso canal. Um abraço, pessoal, e vamos levar mais a sério essa parte aí de segurança do trabalho e atingir ali, ó, nos mínimos detalhes ali para que não ocorram acidentes mais graves. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.